Agora, daqui para frente, eu vou falar alguns pontos que você precisa conhecer, não precisa se aprofundar no momento, mas você precisa entender que eles existem, porque caso você passe por alguma dificuldade que envolva eles, você sabe como resolver. Então, começando pelo balanço de branco. Na câmera, normalmente ele vai aparecer com um WB, que é o White Balance. O balanço de branco é você dizer para sua câmera o que é uma coisa neutra, uma coisa branca aos olhos, né, como a câmera vai ler. Então, se você deixar em alguns modos que ele utiliza, ele vai adaptando de formas diferentes, como você pode ver nesse exemplo. Não é que você vai colorir a câmera ali e ela vai ficar de uma forma esquisita, é que você está falando para ela de uma cor que ela está funcionando. Por exemplo, a gente pode ver nos modos. Os modos ele já diz bastante sobre isso. Os modos a gente tem o nublado, tem luz solar, tem a lâmpada de tungstênio, que é super amarelada, tem a lâmpada fluorescente, que é mais azulada, o branco azulado, e também tem o Kelvin. O Kelvin é uma numeração que vai dos números baixos, tipo 1500, 2000, que é super amarelado, para a parte ali do azulado do violeta, que seria acima de 6000 kelvins. Então nessa régua entram todos os modos que tem já pré-setados na câmera, em qualquer câmera que você vai mexer isso vai ter, e você consegue fazer algo customizado com o balanço de branco em Kelvin. Então se você for escolher algo à luz do dia, no meio-dia ali, você pode colocar tranquilamente 5100 que ele vai pegar. Se você achar que está muito azulado, você abaixa um pouquinho, deixa mais para 4800, 4900 e vai mexendo ali. Se você está querendo pegar um pôr do sol e quer deixar aquele amarelão, alaranjado no céu, você joga um pouquinho para cima para sua câmera entender que você está em um ambiente assim, porque se você jogasse tudo pro laranja, ela ia ver que o céu é laranja, lendo laranja, matou a cor. É isso que acontece. Então, tem esses modos, você vai escolhendo como for preciso. Tem o automático também, se você for fazer algo controlado, que não vai ter mudança de sol, não vai ter mudança de luz, de ambientes, você usa o automático e vai que vai dar certo. Agora, nos modos de captação, é muito simples essa parte, é só para entender que existe também. Tem a opção de você apertar o clique da câmera para tirar a foto, e ele vai tirar uma foto só. Tem também a opção de você dar um clique e enquanto você estiver segurando, ele vai tirando foto. Aí dependendo do celular, dependendo da câmera que você estiver utilizando, ele vai tirar 10, 15, 20 fotos por segundo. E isso vai variando conforme o modelo que você tem. Mas existe a opção de você tirar várias fotos no mesmo instante. E isso, em alguns momentos, ajuda também. Em outros também não precisa e aí você escolhe. E o terceiro ponto é com o timer. Então você pode setar, colocar sua câmera para tirar uma foto em 3, 5, 10, 12, 15 segundos. Enquanto você clicar, ele vai usar o timer e depois vai tirar. Isso funciona para retratos de família, para fotos que você não pode mexer, para fotos que você vai tirar de você mesmo e assim por diante, né? Tem a possibilidade de utilizar timer e não é só para foto de família no fim de ano. Agora, na parte de resolução de foto. Para começar, você tem duas opções bases assim para você utilizar, que seria uma foto já processada e uma foto em RAW, que é uma foto crua, uma foto cheia de informação que você consegue fazer uma edição mais pesada depois. Então, se você for utilizar uma foto e você quer editar já, você sabe que vai editar, você tira uma foto em RAW. Se você quer usar uma foto já e, sei lá, já soltar na rede social, já utilizar em alguma coisa, você tira em JPEG ou qual o processamento que for na sua câmera para utilizar, né? Para você pegar ela, não precisar passar por nenhum programa e, sei lá, jogar no celular, jogar no computador e postar em algum lugar. Ou também tem a opção de tirar as duas juntas, que aí você consegue tirar o RAW e o PNG já processados na câmera. Você vai criar dois arquivos com uma foto só. E esse, no mundo da fotografia, que você não sabe o que pode acontecer, talvez seja a melhor opção. Você também pode escolher o tamanho da foto que você vai fotografar. O tamanho da foto em resolução, né? 1 megapixel. Você tem um arquivo grande, um arquivo médio e um arquivo pequeno também. Nessa câmera que eu estou utilizando aqui, ela é uma Sony ZV-E10. Ela é uma câmera de filmagem que tira fotos. E eu posso escolher entre 24, 12 e 6 megas cada imagem. Então, grande, médio e pequena a qualidade, assim por dizer, né? Mesma coisa do PNG, qualidade grande, média e pequena. Então, sempre deixa no máximo, se você puder, se você tiver cartão para isso. No final das contas, a edição em si não vai atrapalhar tanto.
e é melhor você utilizar a melhor qualidade possível para tirar suas fotos também, né? Aí, a título de conhecimento para quem utiliza câmera profissional, existem lentes que você consegue trocar. Então, se você compra uma câmera que tem lentes intercambiáveis, cada marca de câmera tem a sua linha de lente. Canon tem a EF, EFS, que são lentes da Canon. Tem lentes da Sigma, tem lentes da Sony, e dentro dessas lentes existem lentes fixas, que são 1 milimetragem apenas, por exemplo, 50 milímetros. Você não tem aquele zoom, igual eu tenho nessa lente aqui, que é uma lente zoom de 16 a 50. Tem as grandes angulares, que pegam uma angulação de imagem bem grande. Tem as lentes normais, que seria 50 milímetros, a 35 já é um pouquinho mais aberta. Mas tem também as lentes teleobjetivas, que são aquelas que dão um zoom bem grande, que você consegue chegar bem longe com ela. E tem também as lentes de macro, para você fazer detalhe. Seria, por exemplo, 100mm, que ela chega bem próximo, tem uma imagem bem bonita, bem grande, para fazer um detalhe de uma câmera, sei lá, só de um detalhe aqui da Canon. Aí se ela tivesse aí, ela ia pegar Canon gigantesco aqui, mas a diferença da lente macro é que o foco dela consegue chegar muito próximo. Então você pode encostar a lente ali, que ela vai pegar muito detalhe, vai ficar bem legal. Diferente de uma lente comum, que ela tem um espaço que ela consegue trazer o foco dela. Então essa é a grande diferença entre elas. E é importante dizer também que existem linhas de lentes e vai ter o que vai ser o diferencial dela. E muitas dessas lentes fixas, por exemplo, elas têm uma nitidez, uma qualidade de imagem muito melhor. É um pouco também porque elas são apenas um jogo ali, que ela não vai ter essa variação de camadas de lente que tem nela, né, e tal. Mas você consegue ter uma nitidez normalmente um pouco melhor, uma claridade de imagem um pouco melhor nas lentes fixas. Se você for pegar uma zoom de, por exemplo, 1750, que ela vai ter essa variação, você tem que pagar um pouco mais caro para ter uma qualidade muito melhor, entrar mais claridade e tal. Tem essas variações também que é interessante saber. Como você já sabe, a câmera precisa de luz para criar as suas imagens. E você consegue utilizar outros pontos de luz, que não seja o sol, para você adaptar e também dar uma ajustada na sua imagem, deixar ela mais bonita e mais profissional. Um ponto muito fácil de utilizar também de luz é o flash da sua câmera. Eu não estou falando para você utilizar ele sempre, que ele é a melhor coisa do mundo. Não é. Não pense isso em momento nenhum, mas ele existe e ele pode facilitar a sua vida em alguns momentos, sim. Não existem em todas as câmeras, sei lá, em algum momento as câmeras começaram a voltar para o vídeo, mas as câmeras fotográficas, todas elas têm flash, inclusive celulares, a gente sabe disso. E você consegue utilizar ele de algumas formas diferentes. Para começar, existem os modos manuais, o automático e o que ele fica ali, acho que sempre ligado. O manual você vai ativar ele quando você quiser, normalmente como funciona. O sempre ligado, ele sempre vai disparar, e o automático ele vai disparar quando sua imagem estiver subexposta. Quando estiver muito escuro ou começando a ficar escuro, ele já solta aquela luzona. Para não ficar estouradão na frente, né, porque ele tá diretamente, você usa alguns modificadores. O que são modificadores? São formas da gente ir adaptando e modificando, como o nome diz, a luz. Então você pode utilizar coisas para segurar um pouco da potência. Se você utilizar no seu celular, você consegue simplesmente prender um papelzinho na frente e ele já vai segurar muito da potência que vem nesse flash. Vai vir um brilho, mas esse brilho vai estar difuso, ele vai estar espalhado. Igual quando é na sua câmera, você pode colocar alguma coisinha ali para ele tampar. E também tem as opções, se você utiliza um flash externo, né, que é aquele objeto ou flash mesmo, não é diretamente na câmera ou em cima da sua câmera, você consegue ir adaptando e jogando ele para os lados para ir ser rebatido, para a luz não vir direta. A luz bate nas paredes, bate em alguma coisa que reflita, e aí vem a claridade, não vem aquele flash gigantesco na sua cara. Temos também os aspectos de quadro, que são o formato que a imagem vai ser criada. Tem o 4x3, 3x2, que seria aquele quase quadrado, aquele quase retângulo. Tem o 9x16, que é o Stories. Tem o 1x1, que é um quadradinho mesmo, um quadradinho. No celular tem o Full, que é a imagem inteira da tela. Ele não é o 916, o 916 ele é mais fino, porque o celular ele é feito de outras adaptações, né, outras coisas. Mas o formato da tela inteira ele vai ganhar um pouquinho mais de borda e talvez mais borda do que teto. O teto ele sempre vai ser proporcional, mas ele vai ser um pouquinho mais larguinho do que um Stories, digamos assim. Então se você tira fotos, por exemplo, que você sabe que vai utilizar já quadradas 1x1, você pode tirar fotos já 1x1, ou
Se você quer tirar sempre para Stories 9:16, você tira já no formato do Stories, já fica mais fácil para você enquadrar e tal. Se você quiser também, né? São só opções de você criar o formato da sua imagem. E agora falando um pouquinho, voltando lá no início, na parte da exposição, tem nas câmeras, você vai ver na parte prática, tem a fotometria, que vai a medição da luz perante a câmera. Você consegue mudar as formas de medição de luz. Se você estiver num lugar fechado que é só aquele objeto, quer tirar foto só dessa tampinha aqui, entre todas essas diferenças de luminosidade que tem na minha sala, eu posso colocar um ponto de fotometria, medição de luz, só nessa pontinha aqui. Se eu quiser tirar de um pôr do sol, que o sol está no fundo e tem montanhas, tem uma diferença muito grande de luz, eu posso também fazer essa medição diferenciada. Que seria então a medição central, a medição parcial e a medição por matriz. A medição central ele vai pegar aqui no meio do quadro e vai ver mais ou menos como que tá. A matriz ele vai ler um pouco diferente, mas vai ler mais do que só a central. E tem a pontual também, que é eu escolho aonde ele vai medir, seja no centro, seja aqui, ele vai indo. Então você tem essas diferentes formas de fotometrar, de ver a luz no seu ambiente. Você não precisa ficar alterando isso sempre, isso vai variar pontualmente, né, como você vai fazer sua foto. Então, se você vai fazer algo de objetos, se você vai fazer algo de espaços abertos, aí você vê se cabe a você. Se você não está conseguindo ajeitar na sua câmera como ela tá, tenta procurar esse ponto que ele pode te ajudar também. Outro ponto super importante para você entender como funciona é a parte do foco. Você tem alguns modos de foco que ele vai fazer com que a câmera funcione diferente. Isso funciona um pouquinho melhor nas câmeras profissionais. No celular você tem como controlar o foco também, mas não é tão agilizado dessa forma, que seria o quê? No geral, a gente tem o foco manual e o foco automático. Se você está usando algo parado, uma coisa específica, eu te aconselho a fazer no foco manual, para você deixar cravado, deixar paradinho, e você vai ter certeza que ele vai estar sendo certo ali, não vai estar movimentando. Mas se for algo com movimento, alguma coisa assim, a sua câmera ela vai te ajudar a fazer esse foco. Então, use o manual. Mas aí, nas câmeras profissionais, você consegue ter algumas habilidades a mais, que seriam o quê? Amplo, zona e pontos específicos. Eles vão variar por nome, nas marcas, nos modelos, mas existem uns, existem outros, e todos funcionam quase da mesma forma. O amplo, a sua imagem vai estar aberta, você vai tentar focar, em algumas você consegue até usar o touch, no celular, no caso você consegue, em algumas câmeras também, para ele focar naqueles pontos. Esse é o amplo. Por zona, ele vai escolher algumas zonas. Então, digamos que vai ir por quadrados, assim, vai filmando por quadrados e você vai dizer para sua câmera que ele vai trabalhar assim daí em diante. E tem por pontos específicos, que é o que? Você priorizar objetos, priorizar rostos, priorizar os olhos, priorizar animais. Então a câmera começa a seguir esse objeto e ela entende muito bem. Um detalhe super importante na fotografia e no vídeo, na fotografia em geral, como a câmera funciona, para o seu foco automático funcionar bem, você tem que deixar a sua imagem adequada. A sua adequada que eu digo é balanceada, assim. Ela não pode ficar nem estourada pro claro, nem estourada pro escuro. A sua câmera tem que entender o que tem na imagem para ela conseguir fazer essa busca de objetos, animais, pessoas, olho, mas existem esses modos, você consegue utilizar vários deles. Se você está se batendo um pouquinho, tenta deixar mais adaptável, tenta deixar ali no zero a fotometria, né? Deixar a imagem normal, certinha, para depois fazer as suas modificações, porque pode ser isso que não esteja funcionando muito bem. Se você vai tirar fotos macro, é um pouco mais difícil de fazer foco. Talvez no manual seja mais interessante. Você pode se bater um pouquinho no começo, mas com certeza vai pegar o jeito. Dependendo da lente ali, né, você tem os anéis nas lentes, por exemplo, aqui, que você vai fazendo essa mudança. E essa mudança pode ser muito detalhada, muito fina. E aos poucos você vai pegando. Talvez a sua câmera fique um pouco perdida no que você está procurando, porque o modo de focagem que ela tá não condiz com a imagem que você está criando. Então, se você assistiu até aqui, não deixe de avaliar o vídeo, deixe as suas dúvidas aí também, que a gente pode aprofundar cada vez mais, independente do vídeo que seja. Se é da teoria, se é das coisas que você quer conhecer a mais, são acessórios, extras,
como funciona o balanço de branco, como funcionam as lentes diferentes e também da parte prática. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa meio distorcida de informação, você pergunta aí, a gente pode aprofundar mais ou responder simplesmente aí no comentário também, que às vezes dá, às vezes não dá. Não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, postamos conteúdos em todas elas, e aqui no canal também, se você não é inscrito, considere se inscrever se você gostou, avaliar o vídeo positivo ou negativo, deixa aí o seu feedback pra gente também, e nos acompanhe para não perder os outros conteúdos que ainda estão por vir. Relembrando que essa é uma série de 3 vídeos, se você deixou algum passar, volta aí, assiste de novo, relembra as informações, que com essa série você vai sair daqui fotografando com certeza.